Olá, queridos, tudo bem? Consegui um tempinho para vir aqui falar com você sobre direito constitucional. Já nos dá uma alegria, né? Só em falar. Olha, o que eu queria falar com você, o tema que eu queria falar, eu acho que ele vai ser importante para suas próximas provas. Primeira fase, uma prova discursiva, a gente está tendo algumas provas já, né, aí discursivas já na agulha, e também numa prova oral. Por quê? Porque o tema que nós vamos tratar aqui é a interpretação e o alcance do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Então, muitas vezes, quando você pega o seu estudo de direito constitucional, e eu, por exemplo, gosto de dar aulas setorizadas, né? Fala teoria geral da Constituição, agora vamos falar de direitos fundamentais, vamos falar de federação, enfim. Mas para que você consiga entender o sistema constitucional atual, algumas partes da Constituição eu sei que você pula, que você não quer ter muito contato, mas não pode, meus amigos. Nós temos que conhecer a norma constitucional por inteira, né? Como eu costumo afirmar, minha sugestão carinhosa, acho que a melhor forma de sermos revolucionários é aplicando a Constituição e defendendo a Constituição. E revolução é bom, né? Mudanças. E por que o artigo 57, parágrafo 4º? Bom, o artigo 57 em si, ele é o artigo das reuniões. Ele está inserido no poder legislativo. Se eu falei 57, você já sabe, né? Está ali inserido no poder legislativo e ele fala das reuniões do poder legislativo. Bom, o que aconteceu com o 57? Gente, ele foi objeto de discussão aí de 4 ADIs. E nós temos 2 grandes decisões do STF sobre esse artigo. Ele já era alvo de decisões plenárias há algum tempo, não é uma novidade a discussão sobre ele. Outros professores maravilhosos aqui já nos explicaram, mas eu senti a vontade de conversar com você sobre ele. Bom, o artigo 57, como eu falei, ao falar das reuniões, ele traz um parágrafo muito especial, que é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º desse artigo, ele fala assim pra gente, olha, as mesas do Legislativo Federal, né, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, elas teremos eleições, né, para quem vai compor, quem será o presidente da Câmara, quem será o presidente do Senado. Isso tem total importância, obviamente, não só política, mas jurídica também. E quem vai compor essa mesa será eleito para um mandato, tô aqui com o artigo na minha frente, de 2 anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Só que fica muito claro o seguinte, porque como ele fala de reunião, ele está falando de reunião para uma legislatura. Não é? Ele já começa no parágrafo, no caput dele, ele já fala, olha, o Congresso Nacional, ele vai se reunir a partir do dia 2 de fevereiro, né, até o dia 17 de julho, num primeiro semestre, depois do 1º de agosto até 22 de dezembro, tá falando de uma sessão legislativa, né, mas quando nós pensamos em legislatura, quando nós pensamos em 4 anos, né, os deputados federais têm uma legislatura, os senadores nós sabemos que têm 2 legislaturas, são eleitos para 2 legislaturas. Mas quando eu penso em 4 anos, o artigo 57 nos permite concluir que é um mandato de 2 anos e não é permitida a reeleição para um mandato, a reeleição, né? É a eleição para um mandato imediatamente subsequente. Então, quem foi presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal em 2 anos, nos próximos ele não será. Pode vir a ser numa outra legislatura, mas não dentro da mesma legislatura. Ora, Tati, por quê? Bom, essa foi a regra que o Constituinte trouxe. Já do Constituinte originário, o artigo 50, parágrafo 4º, ele não tem a redação mais dele originária, tá? Ele tem lá a emenda constitucional 50 de 2006, que veio para alterar esse artigo, pontualmente, o 57. Mas o Constituinte entendeu, já que vivemos numa república e numa democracia,
É necessária alternância de poder e temporariedade. É verdade, alternância de poder e temporariedade são elementos intrínsecos ao princípio republicano. Então, os representantes aqui do Legislativo Federal precisam trabalhar com essa temporariedade e essa alternância. Mas já tinha uma discussão que não é nova, gente, é antiga, de que, na verdade, esse artigo ele tinha que sofrer uma mutação constitucional. Por quê? Porque para o chefe do Executivo Federal é permitida uma reeleição subsequente, né? Então, ele pode ter uma reeleição, como nós acompanhamos, né, no nosso país, em alguns momentos. Se pode ter reeleição do Executivo, por que não ter reeleição dos chefes do Legislativo? Deveria ser feita uma mutação constitucional. Isso você já sabe como terminou, foi objeto da DI 6524, relatoria do ministro Gilmar Mendes, no qual o STF falou assim, não, peraí, não é possível essa recondução para a Câmara dos Deputados, nem para o Senado Federal. Nós precisamos dar uma interpretação restritiva a esta norma, literal e restritiva, né? Então, essa eleição, na verdade, né, por um mandato imediatamente subsequente, não é possível. Eles podem, sim, se reeleitos numa nova legislatura, né, terem uma outra eleição, mas não sequencialmente. Então, se eles exerceram 2 anos, na sequência eles não podem exercer mais 2 anos, né? E tudo isso porque quando a gente vai privilegiar, quando vamos pensar aqui numa decisão, o que pesou justamente foram as características da temporariedade e alternância de poder que são íncitas às repúblicas, né? Qualquer república, principalmente a nossa. Bom, passado um tempo, essa decisão foi de 2020, passado um tempo, a gente tem 3 ADIs com relação às normas das constituições dos estados do Rio de Janeiro, Rondônia e Alagoas. Por quê? Porque as constituições do Rio de Janeiro, Rondônia e Alagoas, elas preveem que para a mesa das suas assembleias legislativas, nós temos um mandato de 2 anos e é permitida a reeleição. Então a questão é, peraí. Como é que eu permito a reeleição no âmbito estadual, mas não permito no âmbito federal? Essa pergunta, esse tipo de pergunta, por si só, contém um equívoco. Por quê? Porque quando nós fazemos esse tipo de pergunta e pensamos, não, deve haver aqui o princípio da simetria, né? Deve haver um princípio da simetria aqui, e a mesma regra deve ser aplicada para os entes, né? Para os entes residuais. E por que é um erro? É um erro, meus amigos, porque a república, a forma, pensando numa forma de Estado agora, federativa, né? A federação, seja a federação clássica, seja a nossa federação cooperativa, ela não significa imposição. Nós sabemos que nós temos 7 grandes características da federação. A primeira é a autonomia do ente, não é? Então, se eu tenho uma regra na Constituição Federal que, se não for obedecida pelos entes, não traz uma quebra do princípio federativo, não traz uma quebra do princípio republicano, nem uma quebra do princípio democrático, não há por que reproduzir. Os entes, né, as constituições estaduais, eles não são reprodução de um modelo federal idêntico, né, gêmeo, né, é sistêmico, né, há um sistema a ser respeitado. Isso não significa que deva ser de forma gêmea, de forma completamente igual. Porque, se assim eu estou a falar, nós voltaremos à ideia de um Estado unitário, né? Que não é a nossa proposta. Então, foram propostas as da DI, eu vou deixar aqui o número para você também, com relação a essas leis. E o que o STF decidiu agora? A relatoria de Luiz Roberto Barroso, que eu convido vocês a lerem o voto do professor Barroso. Ele destacou algumas ponderações. Ele sempre faz em 3, eu vou fazer em 4 ponderações aqui. O porquê das constituições estaduais poderem sim
permitir a reeleição das suas mesas diretoras, mas calma, temos que reler também essa reeleição. Então, ó, primeira questão. A própria Constituição Federal, ela não trouxe essa imposição aos entes federativos, nem de forma expressa ou de forma implícita. Nós sabemos que quando ela quer, ela traz ali, assim como ela, por exemplo, traz no artigo 27, parágrafo 1º, para os deputados estaduais, né? Então, a Constituição Federal ela não trouxe essa posição. Segundo, a regra do 57, parágrafo 4º, como eu falei, é uma regra. Não é uma norma regra, não é uma norma princípio a ser aplicada a todo do poder legislativo. Terceiro é a própria autonomia dos entes, gente, que abrange, está inserido na autonomia a auto-organização, que permite os entes decidirem as suas reeleições, né, das suas mesas legislativas. Então eles podem se organizar e decidir. Veja que eu estou falando de 3 estados. Outros entes podem falar, não tem reeleição aqui, né, para o mandato subsequente. Não é possível. Vendo que eu estou falando de reeleição para mandato subsequente. E um quarto motivo dessa decisão do artigo 57, parágrafo 4º, não ser de reprodução obrigatória, ele fala, olha, o que é preciso observar são os princípios republicanos e democráticos. Pode haver reeleição para o mandato subsequente? Olha, pode, mas reeleição não significa perpetuidade do poder. Então, a temporariedade, a alternância e a responsabilidade no poder, né, são de quem exerce o poder, são íncitos a todos os entes. Então, é possível sim a recondução dos dirigentes da mesa, diferente do que acontece no modelo federal, numa mesma legislatura, mas uma única vez. Você não pode ficar se reelegendo, né, de forma perpétua. Né? E aí o STF fixa essa a não reprodução, né, obrigatória e diz que o que é inconstitucional, olha a interpretação, meus amigos, o que é inconstitucional é a reeleição em número ilimitado para mandatos consecutivos dos membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo permitido a eles uma única recondução. Ficou um vídeo imenso, né? Ainda mais aqui pro Instagram, que as pessoas querem ver pouca coisa, mas eu precisava de alguma forma falar isso para você. E falar em 1 minuto eu não consegui. Espero que o ajude. Pesquise esses votos. Isso vai cair na sua prova. Tchau, até a próxima.